Olá! Hoje nós vamos falar sobre múltiplos de um número natural. Mas antes de falar sobre eles, observe aqui que nós temos alguns exemplos de sequências. Temos uma sequência onde existem duas bolinhas, uma estrelinha, duas bolinhas, uma estrelinha, duas bolinhas, uma estrelinha, duas bolinhas. Na sequência de baixo, nós já temos uma regularidade, envolvendo quantos eu vou acrescentando. Então, eu tenho 2 corações, no próximo eu tenho 4 corações, ou seja, eu já acrescentei 2 aqui. No próximo eu tenho 6 corações, então ao valor 4 eu acrescentei mais 2. E na próxima eu tenho 8 corações, onde para 6 corações eu acrescentei mais 2. Tenho a sequência numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E posso também ter as sequências da tão famosa tabuada, né? Como exemplo, eu vou dar aqui a do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20 e assim por diante. Então, eu tenho como uma definição que o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Produto? Sim, o resultado. Então, eu posso chamar 0 de produto? Posso. Posso chamar 5 de produto? Também, porque todo o resultado da multiplicação é chamado produto. E os números que se multiplicam são os fatores. Bom, mas o assunto era múltiplo. Pois bem, quando eu quero descobrir os múltiplos de um número, no caso do estudo da tabuada, eu posso também pensar em multiplicar esse número natural por toda essa sequência aqui e até mais. Então, eu posso pensar, de repente, em pegar o número natural 4 e multiplicá-lo por 0. Posso multiplicá-lo na sequência por 1. Posso multiplicá-lo na sequência por 2. E assim sucessivamente. O que eu vou observar após um tempo? Que está havendo uma regularidade nesse processo aqui. Vou parar aqui para mostrar para vocês. Eu percebo que os produtos têm uma diferença entre si de 4 unidades. Veja, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4, quer dizer, ao 0 eu já acrescentei 4. 4 vezes 2, 8, ou seja, ao 4 eu já acrescentei mais 4, dando 8. 4 vezes 3, 12, ou seja, ao 8 eu acrescentei 4 e obtive 12, e assim sucessivamente. Então, eu posso afirmar que são múltiplos de 4 os seguintes produtos: 0, 4, 8, 12, 16, 20. Posso colocar as reticências que indicam que esse conjunto é infinito, pois eu posso continuar multiplicando 4 pelo número natural que eu quiser, tá? E isso vai dando os meus produtos numa sequência de 4 em 4. Temos agora outra forma de resolver sobre múltiplos. Aqui no primeiro exercício, poderia estar sendo pedido assim: dê os 5 primeiros múltiplos de 3. 3 é um número natural e eu posso multiplicar o 3 pela sequência numérica. Então, eu abro uma chave para determinar o conjunto e vou 3 vezes 0, produto 0. 3 vezes 1, produto 3. 3 vezes 2, produto 6. 3 vezes 3, produto 9. 3 vezes 4, produto 12. Se eu quero os 5 primeiros, eu posso parar aqui, sem as reticências, inclusive. Eu determinei uma regra. Mas se eu começasse a fazer os múltiplos de 3 e quisesse parar, indicando conjunto infinito, certo? Eu poderia acrescentar as reticências antes da chave. O mesmo para o conjunto dos múltiplos de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim, sucessivamente, até
que eu me cansasse de multiplicar ou tivesse uma regra que me fizesse parar num determinado resultado. Já na próxima atividade, nós temos múltiplos de 5 compreendidos entre 25 e 50. Então, eu vou começar indicando os múltiplos de 5, igual. Abro a chave que indica o conjunto e começo a pensar. Poderia pegar o 5, que é um número natural, e multiplicar pela sequência numérica, por 0, por 1, por 2, por 3 e assim por diante. Porém, o que eu percebi? Que a regra diz compreendidos entre 25 e 50. Então, os meus resultados vão ter que estar acima de 25 e abaixo de 50. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0, vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, 20, vezes 5, 25, vezes 6, 30, acima de 25. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Opa, entre. Então, tem que estar abaixo do resultado 50. Então, os múltiplos de 5 compreendidos entre 25 e 50 são 30, 35, 40 e 45. Já para os múltiplos de 6, nós temos a regra que diz o seguinte: compreendidos entre 16 e 41. Nossa, mas 16 não é resultado da tabuada do 6 e nem 41? Sim, não são, mas eles determinam o meu começo e o meu fim para esse conjunto de múltiplos. Então, eu tenho 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Está acima de 16? 18 se encaixa aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes o 6, 36. 6 vezes 7, 42. Opa, é um resultado que vai passar de 41. Como eu peço entre, ele tem que estar em resultado acima de 16 e abaixo de 41. Então, aqui eu fecho a chave e esse é o conjunto dos múltiplos de 6, compreendidos entre 16 e 41. São eles 18, 24, 30 e 36. Hoje nós vamos falar sobre a divisão e os modos de dividir. Primeiro, nós poderíamos aqui recordar um pouquinho a questão da divisão enquanto algoritmo, né? Ou seja, quando eu vou realizar o algoritmo, é aquela famosa continha armada, né? Onde eu vou ter o 10, que nós vamos chamar de dividendo, o 3 de dentro da chave, que eu chamo de divisor, o outro 3, que eu vou chamar de quociente, que é o resultado, e esse 1, que é o resto. Então, ao efetuar uma conta desse tipo, nós temos 10 para dividir por 3. Vou encontrar que 3 vezes o 3 são 9. 9 está próximo de 10, então 3 aqui é suficiente. 3 vezes 3 são 9. Tirando de 10 os 9, eu consigo o resto 1. É uma conta rápida, algo tranquilo, só para lembrar para vocês que a conta de divisão também tem seus termos, né? Que são o dividendo, o divisor, quociente e resto. Bom, agora nós vamos participar aqui de uma atividade que passa a ideia de repartir igualmente. Uma empresa de passeios de barco tem 36 coletes salva-vidas e deseja distribuí-los igualmente entre 3 embarcações. Cada barco receberá quantos coletes salva-vidas? Veja que eu tenho uma palavra importante aqui nesse probleminha. Eu tenho a palavra distribuir. Essa palavra já me indica uma divisão. E a outra palavra-chave para o problema da divisão é a palavra cada. Quando eu pergunto quantos coletes cada embarcação receberá, eu já estou indicando que este problema é um problema de divisão.
Então, eu tenho os 36 coletes salva-vidas e eu quero distribuir esses coletes entre 3 embarcações. Distribuir é dividir. Observando o dividendo e o divisor, eu vejo que essas 3 dezenas podem ser divididas por 3, onde eu vou ter o resultado 1. Fazendo a volta multiplicando 1 por 3, eu terei 1 vezes o 3, 3. Subtraindo esses dois números, eu obtenho 0. Agora, eu vou trabalhar com o 6 da unidade, dividindo 6 por 3 e vou obter 2. 2 vezes o 3 são 6. Eu coloco o 6 aqui, subtraio e obtenho o resto 0. Fazendo uma revisão, 36 é o dividendo, 3 é o divisor, 12 é o quociente, é o resultado, e 0 agora representa nenhum resto. Lembrando que a palavra distribuir vai dar toda a dica para vocês sobre a questão da divisão. E que a palavra cada também leva você a perceber que cada embarcação, cada barco precisa de 12 coletes, uma vez que o total são 36. E houve a distribuição entre as 3 embarcações, resultando em 12 coletes salva-vidas para cada uma das embarcações. Vamos ver agora um outro exemplo envolvendo uma situação problema. Uma indústria distribuiu igualmente 4 centenas e meia de camisetas a 45 crianças. Quantas camisetas recebeu cada uma? Primeiro, eu tenho que observar que aparece a palavra distribuiu. A palavra distribuiu está relacionada à divisão. Outra palavra importante nesse probleminha é a palavra cada. Cada uma. Também indica a divisão. E antes de começar o cálculo, eu preciso determinar o que são, o que seria 4 centenas e meia. Primeiramente, uma centena é igual a 100 unidades. Então, para calcular 4 centenas, 100 vezes 4, 0, 0, 4. Meia centena, metade de 100, que é 50. Eu tenho aqui 450. Bem, fiz o levantamento e encontrei 450 camisetas. Essas 450 camisetas serão distribuídas, divididas entre 45 crianças. Vou começar a divisão observando que no dividendo eu tenho o 4, o 5 e o 0. O 4 sozinho não consegue dividir por 45. Eu vou pegar o 45 e dividir por 45. Vou obter 1. Fazendo a volta pela multiplicação, 1 vezes o 45 igual a 45. Subtraio e encontro o resto 0. Esse 0 do dividendo, ele vai ser colocado ao lado do resto aqui, e eu vou observar que 0 não divide 45. Quando isso acontece numa divisão, eu coloco o 0 no quociente e finalizo por aqui a conta, ok? Até mais!